O processo de interpretação de textos envolve vários mecanismos. Um deles nós vamos comentar hoje. Antes de mais nada, interpretar significa, num primeiro momento, ler todo o texto procurando ter uma visão geral do assunto. No segundo momento, se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura. Vá até o fim sem parar. Terceiro, ler bem, ler profundamente, ou seja, ler o texto pelo menos umas 3 vezes ou mais. Quarto, ler com perspicácia, ou seja, estar bem atento, sutileza, malícia no que está por trás das palavras, ou seja, nas entrelinhas. Quinto, voltar ao texto tantas quantas vezes precisar. Sexto, não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor. Sétimo, partir o texto em pedaços, parágrafos, partes para melhor compreensão. Oitavo, centralizar cada questão ao pedaço, ou seja, o parágrafo, a parte, qual a ideia principal? Nono, procure estabelecer quais foram as opiniões expostas pelo autor, definindo o tema e a mensagem. Décimo, o autor defende ideias e você deve percebê-las. 11º, os adjetivos ligados a um substantivo vão dar a ele maior clareza de expressão, aumentando-lhe ou determinando-lhe o significado. E qual é a questão de que o texto trata? Ao responder essa pergunta, o leitor será obrigado a distinguir as questões secundárias da principal, isto é, aquela em torno da qual gira o texto inteiro. Quando o leitor não sabe dizer do que o texto está tratando, ou sabe apenas de maneira genérica e confusa, é sinal de que ele precisa ser lido com mais atenção, ou de que o leitor não tem repertório suficiente para compreender o que está diante dos seus olhos. E qual é a opinião do autor sobre? Ao ler o texto, aparecem vários indicadores da opinião de quem escreve. Por isso, uma leitura competente não terá dificuldade em identificá-la. Não saber dar resposta a essa questão é um sintoma de leitura desatenta e dispersiva. Quais são os argumentos utilizados pelo autor? O argumento é todo tipo de recurso usado pelo autor para convencer o leitor de que ele está falando a verdade. Saber reconhecer os argumentos do autor é também um sintoma de leitura bem feita, um sinal claro de que o leitor acompanhou o desenvolvimento das ideias. Na verdade, entender um texto significa acompanhar com atenção o seu percurso argumentativo. Quem tem preguiça de ler não interpreta texto. O primeiro passo para interpretar é na sua decomposição. Após uma primeira leitura, saber quais são as ideias básicas ou as ideias núcleo. Ou seja, um trabalho analítico buscando os conceitos definidores da opinião explicitada pelo autor. Essa operação fará com que o significado do texto salte aos olhos do leitor. E aí nós temos um exemplo, certo? Onde fala de que vai citar a figura de Freud, certo? E a gente vai perceber que, além dessa situação, nós temos que ter o maior cuidado na leitura. Até o próximo encontro.